Agora aí com sua Bíblia aberta no capítulo 6, no capítulo 9 de Mateus, e versículo 57 diz assim: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Sabe o que é isso, queridos? Continua com sua Bíblia aberta. É aquela pessoa emotiva, o crente emotivo. Indo eles pelo caminho, alguém se aproximou dele, lá no livro de Mateus diz que é um escriba, se aproximou dele e disse assim: seguir-te-ei por onde quer que fores. Quantas pessoas estão dizendo isso, pastor? Quantas pessoas dizem para você assim: estou com você em qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer situação. Muitas das vezes, queridos, nós damos lugar à emoção. Eu quero dizer para você o seguinte: lá na sua empresa, você quando vai promover alguém, você não pode promover pela emoção. Você não promove, você não aumenta o salário, não promove para agradar a mãe, para agradar o pai, para agradar o irmão. Mas se você promove alguém, se você valoriza alguém, é porque essa pessoa está dando frutos da sua empresa, está contribuindo com o crescimento. Não é assim que acontece, queridos? Logo, existem momentos que nós precisamos deixar a emoção de lado. Porque o crente não vive por emoções. Precisamos ter o pé no chão. E esse homem disse assim: aonde tu fores te seguirei. Não importa. Para onde fores seguirei. Jesus olhou para ele e falou assim: isso é emoção pura. Talvez, queridos, ele decidisse seguir a Jesus naquele momento pela prosperidade que estava vendo ali, porque quando vê muita gente sendo curada, quando vê cego enxergando, aleijado andando, quando ele começa a ver tudo isso, leproso sendo curado, ele fala assim: não, tem muita prosperidade nisso. Quantas pessoas estão vindo para a casa de Deus por causa da prosperidade que ele pode alcançar? Em busca de uma prosperidade, em busca de uma boa colocação na vida. Não, Deus vai me colocar muito bem na vida. Vou ter uma boa empresa, vou ter um bom negócio, vou passar em concursos, vou ser um homem muito abençoado. Alguns estão vindo simplesmente para trazer os filhos, porque preferem que os filhos estejam na igreja. Estão vendo a igreja como uma religião, e não é isso. Amém? Não é isso. Esse homem olhou e falou assim: olha, aonde quer que fores te seguirei. Jesus olhou para ele e falou assim: olha, você está preparado para as intempéries, para as dificuldades que você vai atravessar. E ele disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm o quê? Ninhos. Aqui diz assim a palavra do Senhor, olha só. Veja o que diz. O versículo 58. Mas Jesus disse-lhes, respondeu: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Amém? Você está preparado para essa situação, para as situações difíceis, para as intempéries da vida, para as dificuldades que você vai atravessar? Porque chegamos para o reino de Deus com uma promessa, queridos. Quantas vezes você liga a televisão e você vê uma promessa de prosperidade, uma promessa de vitória, uma promessa de saúde, em todas as áreas você vai ser abençoado, tudo vai acontecer na sua vida num passe de mágica, no estalar dos dedos, mas as dificuldades que você tem a enfrentar, nada disso é passado para você. Amém? E nós não crescemos na bonança. Nós não crescemos na prosperidade, nós crescemos diante das lutas, diante das dificuldades que atravessamos, é que nos fazem crescer. E aquele homem, quando ele disse isso, ele disse assim: olha, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Está disposto a me seguir? Está disposto a me seguir? Está disposto a ser desprezado pela sua família? Está disposto a ser desprezado pelo seu amigo? Está disposto a isso? Está disposto a ser deserdado? Porque o apóstolo Paulo, quando aceitou Jesus, foi deserdado, com certeza. Se ele era casado, perdeu a família, perdeu os recursos, perdeu tudo que tinha. Será que eu estou disposto a perder alguma coisa? Será que eu estou disposto a abrir mão de alguma coisa por amor a Jesus Cristo? Ou eu só quero ganhar em Deus? Porque esse é o grande problema da igreja hoje. Nós queremos ganhar. Nós não queremos dar a nossa vida. Imagine bem se aquela perseguição que nós vemos na Índia, se aquela perseguição que nós vemos no Oriente Médio, chega aqui no Brasil. Eu estava vendo um vídeo hoje que as pessoas, um pastor, subiram lá, arrancaram a placa da igreja, pegaram o pastor e começaram a agredir, começaram a bater e mataram o pastor e mataram os fiéis. Será que nós estamos preparados para isso, queridos?
Será que nós estamos verdadeiramente preparados para seguir a Cristo? Será que estamos preparados para abrir mão de alguma coisa, para abrir mão da nossa vida e nos entregarmos a Cristo? Porque é você quem tem que se entregar, porque Jesus já se entregou por você, amém? Ele já se entregou por mim, Ele deu a sua vida, é a você que Ele quer, você precisa se render ao Senhor, amém? Diga para o teu irmão isso, diga para o teu irmão do seu lado, diga, você precisa se render ao Senhor. Se desarme, querido. Amém? Se renda. Se um ladrão apontar um revólver para você, o que acontece? Tem que se render, não tem? Se você tentar resistir, pode acontecer o quê? Ou você ser morto, ou matar o ladrão, não é verdade? Ou ferir alguém à sua volta. Logo você precisa se render. Pode levar o dinheiro, pode levar o relógio, pode levar o cordão. Amém? Com Deus também, querido, você precisa se render. Muitos crentes estão passando por lutas, passando por tribulações, não conseguem ter uma vida sólida, estruturada em Deus, não conseguem ter uma vida vitoriosa, porque não se renderam. E vão ser tratados a vida toda. Ele sempre vai entrar pelo gabinete pastoral chorando, sempre vai entrar durante 10 anos, 15 anos no evangelho, mas ele sempre vai entrar chorando, com problema, com dificuldades, com lutas, porque ele não se rendeu ao Senhor. E Deus quer que você se renda. Amém? Olha que coisa tremenda. Nós queremos seguir a Cristo. Nós queremos as bênçãos que Ele tem para nos dar. Nós queremos as vitórias. São 6 anos aqui, da Nova Vida aqui. Quantas bênçãos muitos de nós já recebemos? Quantas bênçãos você já recebeu do Senhor? E a maior delas foi estar no reino de Deus. Amém? Amém? Deus te chamou para estar no reino. Deus te salvou. O Senhor te escolheu. Amém? E a prosperidade que nós vemos, queridos, não se refere muitas das vezes a muito dinheiro na conta bancária, não se refere muitas das vezes a roupas caras, não, a prosperidade que Deus tem para a sua vida é toda a sua volta ser abençoada, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, em todas as áreas de sua vida. Deus quer cuidar dos seus filhos, da sua casa, de sua família, em todas as áreas o Senhor quer cuidar, o Senhor quer tratar, e com todo carinho. Mas nós estamos condicionados ao dinheiro, aos recursos financeiros, porque a política nos leva a isso, a situação do país nos leva a isso, a mídia nos leva a isso, tudo nos leva para a área financeira, e entendemos que a prosperidade, toda a nossa prosperidade está baseada nisso. Não está, queridos. Deus tem outras coisas para a sua vida, amém? Deus tem coisas grandes para você. A Bíblia diz assim, olha, nem olho viu, amém? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem para a sua vida é muito grande. Diga para o teu irmão isso, diga, o que Deus tem para a sua vida é muito grande. Amém, louvado seja Deus. Aquele sujeito, quando começou a ver aquela prosperidade toda, muita gente, tem muita coisa, tem muito dinheiro, tem muita riqueza. Com certeza os discípulos estão Jesus está dividindo o dinheiro entre eles. Está uma maravilha, o cego enxergando, o coxo andando, o leproso sendo curado, as pessoas glorificando, bem-aventurado és, o ventre que mamou, o peito que mamaste, o ventre que te gerou. E as pessoas falando à sua volta, aquele escriba ficou maravilhado. Um escriba, diz Mateus, aonde quer que fores te seguirei, maravilhado com as coisas que está vendo, com as coisas que estão à sua volta. Só que tem muitas coisas que não podemos enxergar com os olhos materiais, amém? Aí Jesus falou assim, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. O que quer dizer? Que a raposa e a ave estão adaptadas a essa vida. As raposas são daqui, amém? As raposas não serão arrebatadas no arrebatamento da igreja. As aves do céu também não serão arrebatadas no arrebatamento da igreja. Porque tanto as raposas como as aves estão adaptadas a essa vida. O castor, ele faz a sua toca ali na beira dos rios, que ele está adaptado a essa vida. Os animais estão adaptados a essa vida. Queridos, agora a Bíblia diz o seguinte, você não pode se adaptar a essa vida, porque você está nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. Amém? Os pássaros estão adaptados. O João de Barro faz casa em árvore, porque ele está adaptado à sua realidade. Ele está adaptado a essa realidade. As raposas estão adaptadas a essa realidade. Mas você, queridos, não pode se adaptar a essa realidade, porque Deus te escolheu para um plano muito maior.
Mas quantos de nós queremos nos adaptar a isso aqui? Estamos nos adaptando a essa realidade. Estamos presos, estamos com sapatos de ferro bem pesado, agarrados nessa terra, enquanto Deus te chamou para um plano muito mais especial. Deus tem, a Bíblia diz que Abraão, ele foi justificado, justificado pela fé, porque buscou a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é arquiteto e construtor. Amém? Deus tem uma cidade eterna para você. Deus tem uma cidade verdadeira que tem fundamentos para a sua vida. Mas não podemos viver como as raposas, porque até as raposas têm um repouso, as aves têm o seu repouso, mas eu, o Filho do Homem, disse Jesus, não sou daqui e não posso me adaptar a essa realidade. E se Jesus não é daqui, não se adapta a essa realidade, por que nós vamos nos adaptar se somos seguidores dele? Amém? Deus te chamou para ser seguidor de Jesus. Deus nos chamou para ser seguidor de governos, Deus nos chamou para ser seguidor de sistema econômico, Deus nos chamou para ser seguidor de pessoas dessa vida, Deus te chamou para ser seguidor de Jesus. Amém? Outra coisa interessante, queridos, é que um outro homem agora, disse Jesus a esse outro, porque aqui são 3 aspectos do chamado: aquele que vem por emoção, aquele emotivo, aquele que aceita Jesus, vem para a igreja, quer trabalhar no reino de Deus, mas no primeiro momento que é chamado a atenção, ou que acontece alguma coisa, que alguém pisa no pé dele, que alguém esbarra nele, ele se entristece. E abandona o caminho, porque ele veio pela emoção. Ele não estava com o pé no chão. Agora outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu assim, permite primeiro sepultar meu pai. Jesus disse, segue-me. Esse segundo, queridos, quando Jesus disse, segue-me, ele falou assim, eu fiquei pensando assim, poxa, ele disse, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Talvez o pai dele tivesse velhinho. Talvez o pai dele tivesse a morte. Não sei. Talvez tivesse muito idoso. E ele fosse uma pessoa que tivesse muita responsabilidade. E com a responsabilidade que ele tem, ele queria cuidar do seu pai. Depois que seu pai morresse, então ele poderia seguir a Cristo. Sabe o que Jesus disse para ele? Parece ter sido uma pessoa muito ignorante nesse momento, né? Deixa os mortos sepultar os mortos. Como você receberia uma palavra dessa? Me diga. Será que você conseguiria conviver com Jesus nos dias de hoje? Jesus disse para ele assim, ó, deixa que os seus mortos sepultem os seus próprios mortos. Pesado isso? Soaria pesado para você se de repente ele te chamasse e você dissesse assim, pô Senhor, meu pai está no hospital, ou meu pai está velhinho, e eu preciso primeiro cuidar dele, para depois te seguir. Você aceitaria uma palavra dessa de Jesus? Para a mulher cananeia ele disse assim, olha, até os cachorros, ele falou assim, olha, não convém tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Para Pedro, lá atrás ele disse, atrás de mim, Satanás. Hoje entendemos sim, sabemos que Jesus falou para o diabo, mas quem ouviu naquela hora? Aquela frase, para trás de mim, Satanás, porque tenta atrapalhar os desígnios de Deus. Será que você suportaria congregar com Jesus? Se ele fosse o pastor dessa igreja aqui hoje, direto, aqui, carne e osso aqui, me diga. Jesus Cristo aqui no púlpito, aqui, no lugar do pastor Adriano aqui. De carne e osso, você suportaria congregar com ele? Jesus era mole, né? Será que você suportaria congregar com Jesus? Será que você conseguiria ouvir essas expressões, essas frases? Será que você conseguiria ouvir uma palavra como essa? Será que você conseguiria ouvir uma palavra mais dura, uma palavra mais forte? Será que você conseguiria ser repreendido, ser chamado a atenção e permaneceria firme na fé? Ou sairia batendo o pé, reclamando, murmurando? Nunca mais eu volto aqui, nunca mais consulto esse homem, nunca mais peço para orar por mim, nunca mais vai impor a mão na minha cabeça. Como você reagiria se Jesus Cristo estivesse aqui te liderando diretamente aqui em carne e osso, com essas frases e expressões que ele usou aqui na Bíblia, com essa barra pesada que era seguir ele? Me diga. Como seria? Não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Oh, pô, caiu no chão, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Para trás de mim, Satanás. Pensa bem.
Deixa que seus mortos sepultem os mortos. Eu não quero entender que Jesus Cristo falou assim, seu pai já está morto. Seu pai já está morto e quem está em volta dele está morto também. Eu não quero nem entender que Jesus quis dizer que o pai dele não estava nem salvo. Não quero nem entender que Jesus disse para ele que o pai dele foi para o inferno. Mas ele fez um jogo de palavras ali, mas mesmo assim, pesado. Deixa que seus mortos sepultem os mortos. Jesus Cristo quis dizer para ele o seguinte, olha só, eu tenho algo muito mais importante para você fazer. Amém? A Bíblia diz assim, quem são minha mãe, meu pai e meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de meu pai que está no céu. Querido, eu vou dizer uma coisa para você com toda a realidade. Se eu estivesse cuidando da minha mãe todos os dias, ali abraçado com ela, agarrado com ela, toda hora que ela ligasse, eu saísse correndo, entrasse no carro, desesperado correndo, ela já teria morrido. Já tinha morrido há muito tempo. Ou não sairia do hospital. Viveria no hospital. Minha mãe só tem 75 anos. Mora em Engenheiro Pedreira. Pega o ônibus 4 horas da manhã. E é acompanhante de 12 em Caraí. A patroa dela é mais nova do que ela. E ela falava para mim assim, meu filho, não fala para ela quantos anos eu tenho, não. E nem fala a sua idade. Não, e eu deixei a barba crescer, ela falou assim, meu filho, raspa a barba para poder a gente chegar lá. E ela trabalha com essa pessoa há mais de 30 anos. Falei assim, olha, você faz a barba para a gente ir lá, porque para ele não saber a minha idade certa. Ela estava muito bem na cozinha, ajeitando as coisas, que foi uma explosão. Bum! O patrão dela pulou do 4º andar. Médico. Aqui no Ingá. Pulou do 4º andar, cometeu suicídio. A família toda destruída. Minha mãe com 75 anos de idade. Pega aquele 999, é 999, não é isso? É o Galeão. Solta na rodoviária, pega o ônibus para Engenheiro Pedreira. Ó. O motorista que pega ela, já espera ela no ponto 4 horas da manhã, ela vai com a garrafinha de café, dá para ele de presente. Todo dia de manhã você leva bolo. E assim inteirinha, né? De bengala não, queridos. É andando, firme mesmo. Tá? É vindo lá para o meu aniversário para fazer lá o caldo verde, fazer bolo, fazer torta. Com 75 anos de idade. E sabe o que acontece? Às vezes eu fico 2 meses sem ir na casa da minha mãe. Às vezes eu fico 2 meses sem ir, porque eu não tenho tempo, não dá. Mas eu estou com o meu joelho no chão orando por ela. Senhor, cuida da minha mãe. Senhor, zela pela minha mãe. É esse cuidado que Deus quer de você. Quantas pessoas estão se prendendo à família de tal maneira, querido? Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Quem tem como se não tivesse, quem é casado como se não fosse. Não quer dizer que você tem que desprezar seu ente querido, mas você tem que valorizar muito mais o reino de Deus. Porque Satanás, ele sempre vai usar coisas aparentemente legais para te afastar do reino. Coisa que o pastor não pode contestar. Coisa que o obreiro da igreja não pode contestar, porque é legal. Não, eu tenho que cuidar, eu tenho que estar lá, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Tem pessoas que têm um chamado lindo, têm uma vocação linda, têm um chamado, mas está preso a entes queridos e não consegue decolar. Está preso, está agarrado na família. Dá um espirro ali e sai correndo. Ah, pelo amor de Deus. Fulano quebrou o dedinho, ai meu Deus, o dedo quebrou. E sai desesperado, e começa a pensar em plano de saúde, e dinheiro, e como fazer isso. Pessoas ficam desesperadas o tempo todo por causa de filhos, de parentes. Entrega o seu filho nas mãos do Senhor. Amém? Se Deus não cuidar dele, querido, você não vai cuidar. Não adianta nada. Sabe o que Jesus diz? Quem com todos os seus esforços poderá aumentar um palmo à sua altura? Quem? Quem vai poder aumentar um palmo à sua altura? Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Cuida de algo mais excelente, porque Deus vai cuidar do que é seu. Aleluia! Amém? Família, casa, tudo à sua volta Deus vai cuidar, uma vez que você abriu mão de tudo. Buscar em primeiro lugar, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. E todas essas coisas, tudo que você precisa no emocional, no sentimental, em todas as áreas, vos serão acrescentados. Não pode ser a prioridade da nossa vida, queridos. A prioridade é o reino. As demais coisas, Deus vai acrescentar a sua vida.
Mas pastor, é assim que tem que ser. Não pode ser de outra maneira. Não pode ser, eu nunca fiquei lá, meu pai. Fiquei 2 anos sem ver meu pai. 2 anos, separou da minha mãe largou ele. Deixou eu e meu irmão. E eu fiquei 2 anos sem ver ele diretamente. 2 anos, não sabia para onde meu pai estava. Não sabia. Não fiquei desesperado, não. Joelho no chão, meu pai, Senhor, cuida do meu pai. Cuida do meu pai. Um dia achei meu pai, lá no Preventório, lá no Alto do Morro, lá em Riba. Morando com a mulher lá. Presidente da negócio de folia de reis. Todo vestido de branco, com um negocinho assim, andando, batendo bumbo. Presidente de folia de reis e tal. Dia 6 de janeiro, eles saíam numa caminhada, ia parar em campo, rodavam não sei para onde, aparecia dia 6 de janeiro para toda a festa. Aí eu falei assim, pai, depois de 2 anos que eu achei, ele falou assim, você não quer morar perto de mim, não? Ele falou assim, tá bom, vou. Ao meu jeito de morar perto de mim, ele veio morar perto de mim, e eu falei para ele assim, toda vez que eu falava para Jesus, para ele dar uma briga, que crente é tudo safado, é tudo ladrão, é tudo bandido, que não sei o que lá, que xingava todo mundo, palavrão. Tá bom, pai, tá bom. Deixa meu pai lá. Deixa ele. Poucas vezes ia na casa dele, mas ia. E orava por ele. Um dia eu estava trabalhando em Minas Gerais, estava na cidade de Minas. De repente chegou o telefonema, seu pai está no hospital, muito mal. Eu desci correndo no hospital. Chegou eu e meu irmão, olha só, chegou eu e meu irmão. Ficamos na beira da cama dele. Olha como é que Deus faz. Veja só isso, hein? Na beira da cama dele, eu e meu irmão. Pai, ele olhou assim. Aí meu irmão, o senhor está me conhecendo, pai? Meu pai falou assim, quem é você? Quem é você? Pai, o senhor não está me conhecendo. Quem é você? Sou seu filho Roberto. Você é meu filho Roberto? Aí eu falei assim, pai, o senhor está me conhecendo? Ele falou assim, meu filho Edmilson. O senhor me conheceu? Ele me conheceu, queridos. Eu falei assim, foi um sinal de Deus para mim. Falei de Jesus para ele. Amém? No leito do hospital. Aí ele falou assim, meu filho, eu aceito a Jesus como meu Salvador. E uma vez, levantando daqui, eu vou tirar tudo que eu tenho na minha casa e vou me desfazer de tudo e vou para a igreja. Ele falou comigo. Foi uma semana no hospital e morreu. Jesus salvou ele, amém? Sabe por quê, queridos? Porque os seus queridos estão nas mãos de Deus. Deixa que os mortos sepultem os mortos. Agora dos seus, o Senhor vai cuidar. Amém? Não precisa você ficar lá paparicando, não precisa você largar as coisas de Deus, largar o culto na igreja, largar o evangelismo, largar o estudo bíblico, largar as reuniões de Deus, largar o reino dos céus. Não. Cuida do que é sagrado. Porque a tua família também é sagrada e Deus vai cuidar. Amém? Mas teve um outro, queridos, olha só, o terceiro aspecto que eu quero mostrar a você nessa noite. O terceiro aspecto. O outro disse, seguir-te-ei. Olha só, Senhor. Porque Jesus disse para ele assim, segue-me. Aí aqui no versículo 61 ele fala assim, seguir-te-ei, Senhor. Mas primeiro, deixa despedir dos que estão na minha casa. Deixa eu lá me despedir daqueles que estão na minha casa. Eu tenho uma família grande. Essa família faz festa no domingo, a festa rola, aí daqui a pouco o irmão não aparece na igreja. Mas não, que tem um aniversário da família, tem uma festinha lá, e eu tive que ir. E se eu não for, minha tia vai ficar chateada, vai ficar aborrecida. E é um primo que foi criado comigo, é aniversário da igreja, eu não pude nem ir, porque eu estava na festa do meu primo. E queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Posso falar uma coisa de verdade para você? Minha mãe vai na minha casa no sábado. Minha mãe. Quando vai chegando 5 horas, 4 horas, se tiver alguma festa na igreja, ela vai com a gente para a igreja. No domingo, a gente sai, a família toda, eu, minha esposa, meus filhos, todo mundo. A gente vai para o estudo bíblico na igreja. E se ela vai com a gente, ou fica em casa esperando a gente. Correto?
E ela nunca passa de 1 hora lá em casa, porque ela sabe das nossas responsabilidades. Não é só minha mãe, toda a minha família. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. A sua família tem que conhecer as suas responsabilidades com Deus. Amém? A sua família tem que respeitar o seu chamado com Deus. Mas é você quem tem que colocar os limites, não é verdade? Você não consegue participar de uma festa, as irmãs precisam de você para ajudar na cozinha, para ajudar nas coisas, para estar ali na porta, para ajudar no evangelho. Você nunca pode. Porque a sua família é muito grande, todo final de semana tem aniversário, todo final de semana tem uma festa, todo final de semana tem alguma coisa, quando não tem festa tem alguém doente. E eu quero dizer uma coisa para você, queridos, Deus quer cuidar da sua casa, mas é preciso você estabelecer um princípio. Amém? Deixa primeiro os pedidos que estão na minha casa. Sabe o que vai acontecer? Jesus chamou ele, olha que chamado. Quem chamou ele foi o próprio Senhor Jesus. Queridos, hoje eu posso dizer não para o pastor Sidney, eu posso dizer não para o pastor Eliseu, eu posso dizer não para o pastor Adriano, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se eu digo não para eles, eu diria não também para Jesus naquele dia. Porque tem gente que fala assim, só se Deus falar comigo. Paulo disse que tinha uns na igreja de Corinto que dizia assim, eu sou de Pedro, o outro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Sabe qual era o pior? O pior era o que dizia que era de Cristo. Esse grupo era o pior. Porque o de Paulo, o que era de Paulo, ouvia Paulo. O que era de Pedro, ouvia Pedro. O que era de Apolo, ouvia Apolo. Quem era de Jesus, ouvia quem? Me diga. Tem um pessoal na igreja que não quer ouvir ninguém, que não quer ouvir nada, que não quer atender ninguém, que não quer receber conselho, que não quer receber orientação. De vez em quando, sai um sapateado aí. Não tem um pessoal que faz isso? Mas é de raiva. É de ódio. Porque esse pessoal do sapateado não respeita ninguém, esse pessoal. Certo? Uma grande parte deles, não vamos generalizar. Mas é um sapateado de raiva, de ódio, porque ele quer pisar em alguém. Verdade, queridos? Não, aí o cara vai no monte, chega lá no monte, ó. Chega no monte. Eu já vi isso lá no monte, eu fui no monte. Eu quase não vou ao monte, não. Mas uma vez, de 2 em 2 anos eu vou. Olha só. Aí, quando sobe o primeiro degrau do monte, chega lá embaixo, faz uma oração. Tem alguém em pecado? Conserta aí. Conserta, irmãzinha, conserta. O demônio vai pegar. Sobe mais um pouquinho, vai em outra pedra lá. Pessoal, outro conserto. Tem mágoa no coração? Tira aí mágoa do coração. Está com mágoa do papai e da mamãe? Pede perdão agora, porque nós vamos chegar lá em cima no topo, hein? E lá em cima, quando o Espírito Santo baixar, aí sobe. Na igreja chega nem hora. Na igreja entra, né? E daqui a pouco está no meio do culto, o fogo caindo no telefone, toca, vai embora. Me chamaram agora, eu tenho que ir. O crente vive desesperado, queridos. Ele está respeitando mais um monte do que a casa de Deus, não é verdade? Ele está respeitando mais. A igreja hoje não é mais um lugar sagrado. Não, aqui não é lugar sagrado, porque o crente vem para cá. Ele devia entender que aqui é o lugar dele receber a bênção. Não, esse pastor não faz uma campanha no monte, esse pastor não ora no monte, esse pastor não leva o grupo para acampar no monte, não monta a barraca no monte para acampar lá. Ah, não vou ficar nessa igreja não. Porque aqui estão botando na cabeça das pessoas que a igreja não é mais lugar sagrado, não. E já notou que esse pessoal que vai, só vai com corriola? Meu pai dizia que era corriola, grupinho, ninguém quer orar sozinho, já notou? Todo mundo quer aparecer, quer mostrar o rodado dele, o sapateado dele, quer mostrar que é santo, quer mostrar que é bom, quer mostrar que sabe muito, quer mostrar que é profeta. Não é assim? Todo mundo. Agora entra, pergunta a você se muitos deles, não estou generalizando não, queridos, mas pergunta aí se muitos deles entram dentro do seu quarto sozinho, botam o joelho no chão e ficam 1h30 orando. E ora pelas irmãs da igreja, e ora pelas crianças, e ora pelo pastor, pelo ministério, e ora pelos adolescentes. Pergunta se muitos deles fazem isso. Porque orar em público é muito fácil. Orar aqui em público é muito fácil. Sapatear aqui em público é muito fácil. Mostrar santidade em público é muito fácil. Agora, e dentro do seu aposento, dentro do seu quarto, como é que é a tua vida de oração? E longe da sua esposa, e longe do seu esposo, e longe dos seus pais, como é que é a tua vida de santidade? Como é que é a nossa vida? Como é? Jesus saiu da cidade de Betânia, saiu da cidade. E quando ele passou na beira do caminho, ele olhou uma figueira.
frondosa, cheia de folhas. Ele imaginou assim, pô, com fome, deve ter algum fruto nessa figueira, não tem? Jesus passou assim, ó, enfiou a mão no meio dos galhos, das folhas lindas, lindas, era só aparência, queridos. Não tinha fruto nenhum. Não tinha nada. Sabe o que Jesus disse? Nunca mais nasça fruto de ti. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Ele hoje está estendendo a mão para saber se você tem frutos. Amém? Ele hoje está estendendo a mão entre as suas folhas, entre a sua folhagem verde, entre a sua folhagem aparente, muitas das vezes na igreja, no meio dos irmãos, ou lá no círculo de oração, lá no grupo de oração, na frente dos homens, porque aqui é a cidade de Betânia, onde todos nós temos algo a mostrar, algo a apresentar, todos nós temos frutos. E agora? E quando nós estamos sozinhos? E na beira do caminho? Jesus não encontrou fruto na figueira. E ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. Amém? Amém? O que recebeu 1 talento, o que recebeu 2 talentos e o que recebeu 5 talentos. Jesus pegou aquele 1 talento, do cara que recebeu 1 talento e deu para o que tinha 5. Amém? Porque ele dobrou, ficou com 10. Jesus Cristo agora deu dele para ele também. Porque aquele que tem lhe será dado. Agora aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, diz a Bíblia. Deixa-me agora me despedir dos meus parentes. Nós queremos isso. Você quer se despedir dos seus parentes? Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Jesus disse assim para ele assim, olha só. Ninguém que põe a mão no arado. Ninguém. Se eu estou te chamando agora, é agora. Se eu quero que você me siga agora, é agora. Porque ninguém que põe a mão no arado. E olha para trás, eu quero dizer uma coisa para você. Arado, eles usavam uma junta de bois, não é isso? Para arar a terra, não é? E o sulco da terra, ele tinha que ir em linha reta. Quem pegasse na junta do boi para puxar, para fazer o arado, ele tinha que seguir em frente. Se ele olhasse para trás, ele ia fazer zigue-zague. E não podia. Jesus disse assim, olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Diga para o teu irmão do seu lado, não olhes para trás. Diga para o seu irmão assim, não desvie do seu caminho. Amém? Fique de pé nessa hora, querido. Fique de pé nessa hora. Eu sei que você tem um chamado de Deus. Olha, são 6 anos. A igreja não está aqui em vão. A igreja está aqui tanto para ganhar almas, como para fortalecer aqueles que já são servos de Deus, que já são salvos. Amém? O ministério pastoral, ele tanto está aqui para batizar, para discipular, para ganhar almas, para fortalecer aqueles que já estão no caminho, que já são servos de Deus. Deus quer te fortalecer nessa noite. Você crê nisso? Amém. Deus quer confirmar o teu chamado nessa noite. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Aleluia.